Programa Palavra Espírita. Oferecimento: Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso. Guzzi Cook, Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais. Sociedade Espírita Luz e Caridade. Estamos iniciando mais um programa Palavra Espírita, agradecendo aos nossos apoiadores culturais, Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina, Guzzi Cook, Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais, Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso, e Sociedade Espírita Luz e Caridade, a CEL. E hoje, já deveria ter vindo aqui antes, mas por motivo de força maior, de garganta, né? Problema de garganta, a gente teve que adiar a vinda dela aqui. Eu estou me referindo a Lourdes Lindner, Lourdes Lindner, da Sociedade Espírita Dr. Fernando Duó. Lourdes, muito obrigado, minha amiga. Eu que agradeço. Por ter aceito o meu convite para estar aí hoje. Eu que agradeço essa oportunidade, Jader, e realmente demorou um pouquinho para que eu conseguisse vir, né? Porque a gripe foi danada. Tudo bem, sem problema nenhum. Lourdes, o nosso público ele é muito variado, digamos assim. Espíritas, não espíritas, simpatizantes do espiritismo, e assim é o nosso público. E por isso eu vou te perguntar o seguinte: no Espiritismo disse que nós viemos para essa jornada no mundo material, saindo do mundo espiritual, trazendo provas e expiações. E para aquelas pessoas que não são espíritas ou são apenas simpatizantes do Espiritismo, o que são provas e expiações? É verdade, Jader. Assim, a gente fala muito ou ouve falar muito em mundo de provas e expiações. Isso. Então, o mundo de provas e expiações significa que nós estamos um pouquinho além daqueles mundos mais primitivos, onde os seus habitantes, né, não são muito depurados ainda moralmente, eles agem muito por instinto. Então nós estamos numa caminhada lenta, um pouco além desses mundos primitivos. E o mundo de provas e expiações é um mundo onde o mal ainda prevalece. E nós estamos aqui porque nós ainda precisamos dessas lições que nós aprendemos. E as provas e expiações são situações que nós enfrentamos pela nossa necessidade. Então, as provas são situações, são escolhas, são algumas dificuldades que nós escolhemos viver nessa nossa encarnação para ir lapidando as nossas dificuldades. Então, nós não somos colocados aqui de qualquer jeito. O mundo espiritual, ele funciona de uma forma muito organizada, é uma grande engrenagem em que tudo funciona certo. Até nos momentos em que nós pensamos que está tudo perdido, não está. Está tudo certo. Então, as provas são situações que nós escolhemos viver nessa nossa encarnação para depurar as nossas dificuldades. E as expiações são as consequências que nós já trazemos de atitudes não tão legais que nós tivemos em nossas vidas passadas. Então, por isso, nós estamos nesse mundo de provas e expiações, passando por algumas dificuldades, melhorando, crescendo, evoluindo e nos preparando para esse mundo de regeneração que a gente tanto espera. Mas assim, só se tu me permite, assim, claro, esse mundo de regeneração que a gente tanto pensa assim, mas e quando é que vem esse mundo de regeneração? Porque a gente precisa admitir que muitas vezes a gente vê muita dificuldade, muita coisa errada, a gente vê que não está legal o que está acontecendo. Mas então, cadê esse mundo de regeneração?
Esse mundo de regeneração, nós não vamos receber ele de presente. Nós precisamos construir ele. E como? Por nós mesmos. Pelas nossas melhorias, pela nossa evolução moral, pela nossa evolução espiritual. Só aí nós estaremos prontos para esse mundo de regeneração. Porque imaginemos, agora nós vamos receber de presente um planeta novinho, como nós já recebemos a Terra, né? E a gente não está cuidando muito bem. Então imagina agora nós vamos receber um mundo novo. Será que nós estamos realmente preparados para cuidar dele como ele deve ser cuidado? Então, para que a gente consiga um mundo onde já não aconteça tanto mal, é preciso trabalhar isso primeiro dentro de nós, né? Então, se eu entendi bem o que tu falou, e eu entendi, não vai, Deus, digamos assim, não vai nos ofertar um mundo novo, um mundo regenerado. É nós que, através da nossa melhora, da nossa regeneração, que vamos transformar esse mundo de provas e expiações em um mundo de regeneração. Exatamente. E se nós ainda estamos aqui passando por essas provas, por essas expiações e vendo tantas dificuldades, é porque nós ainda precisamos. Isso às vezes pode até parecer um pouco assim, poxa vida, mas eu não faço mal para ninguém. Mas assim, eu ainda preciso ver a escuridão, a ausência do sol para saber a diferença entre a luz e a ausência dela. Eu preciso sentir a dor para saber a ausência dela. Eu preciso ver o mal acontecer para ver que ele não me serve mais. Eu não quero mais isso para mim e trabalhar isso dentro de mim. Eu não posso querer te modificar, porque esse não é o meu papel. Até porque a gente não consegue modificar o outro. Nós mal apenas conseguimos mudar a nós mesmos, né? Então, se cada um cuidar do seu crescimento, da sua evolução, é isso que a gente precisa. Lourdes, tu falaste que a gente vem para cá com provas e expiações. Ok, provas e dificuldades a enfrentar, certo? Problemas, etc. Mas quem é que me diz, antes de eu reencarnar, que eu vou com esse tipo de prova e por via de consequência, por causa de alguns malfeitos, tu vai sofrer esse tipo de expiação aqui, esse tipo de dificuldade? Quem é que diz isso para nós? Pois é. Quando nós desencarnamos, a gente diz que a gente fica na erraticidade. Erraticidade é uma palavra que eu demorei até para entender, parece que quer dizer que a gente está errado. Erraticidade, na verdade, quer dizer quando a gente está longe da matéria, sem estarmos num corpo material, no plano espiritual. Quando nós estamos no mundo espiritual, desencarnados, livres dessa nossa matéria densa, o nosso olhar é outro, a nossa percepção é outra. Nós conseguimos perceber mais as coisas que nós deixamos de fazer e que nós poderíamos ter feito. Então nós podemos até não estar causando grandes danos nesse momento, mas talvez a gente poderia ter feito muito mais. Porque para ser bom não basta não fazer o mal, é preciso que se faça o bem. Então talvez a gente não esteja aproveitando essa nossa encarnação da maneira como poderíamos. Com um pouquinho mais de esforço, talvez pudéssemos fazer mais. Pois bem, aí nós estamos lá no plano espiritual e fazendo essa análise do que nós já caminhamos, e que não foi pouco, porque nós estamos agora na nossa melhor versão, nós já fomos bem muito piores, com muito mais dificuldades do que agora, mas aí quando a gente está desencarnado, a nossa visão é outra, o nosso entendimento é outro. Nós conseguimos olhar para essa nossa caminhada e ver o que é mais importante a ser depurado. E nós mesmos, nós nos propomos a vir numa próxima vez e pedimos muito por uma nova chance de reencarnação para parar essas arestas, porque nós sabemos
que o único caminho para que encontremos a verdadeira felicidade, o nosso bem-estar maior, é aparando todas essas arestas. Tu disseste uma coisa aí que nós pedimos, né, para vir, mas tem muita gente que diz assim, eu não pedi para nascer. Ah, pediu. Pediu? Pediu e muito, porque dizem que a fila para reencarnação é bem grande, né? Não, a gente pede sim, porque no nível que a gente se encontra, a gente precisa estar aqui nessa matéria para se depurar. Claro que quando a gente está desencarnado, a gente não vai para lá para descansar, para dormir, para ficar de boas. Quem pensa assim, eu vou morrer para descansar, enfim. Não, a gente continua estudando, a gente continua trabalhando, mas nós, nesse nosso momento aqui, no nosso nível que estamos, nós precisamos da matéria. Nós precisamos, inclusive, dessas tentações que a matéria nos oferece, porque só assim nós conseguimos depurando esse nosso espírito, depurando. Eu gosto de chamar sempre de eliminar, talvez não, mas assim, de lapidar. De lapidar esse ser que nós somos. Porque nós fomos criados à semelhança de Deus, mas semelhança o quê? Física? Não. Nós somos criados com essência divina, nós somos essência divina. E quando a gente pensa isso, é uma responsabilidade grande, porque nós ainda estamos longe de conseguir fazer toda essa nossa luz brilhar. Ela está latente lá dentro, mas a gente ainda, ela está coberta por muitas imperfeições e que não permitem que ela brilhe da forma como ela pode brilhar. Lourdes, tu disseste aí que eu escolho as minhas provas, as minhas dificuldades. A produção está me dizendo que faltam 2 minutos para o fim do primeiro bloco. Eu vou te fazer uma pergunta, se tu quiser deixar para o início do segundo bloco, sem problema nenhum. Que nós escolhemos as nossas provas pelas quais nós queremos enfrentar aqui nesse mundo material e também as dificuldades que nós vamos enfrentar aqui. Mas é só eu que decido isso aí ou, digamos assim, é Deus que me ajuda? Olha, Deus... 1 minuto, depois tu continua. Tá, assim, talvez eu consiga explicar. Deus nos dá o livre-arbítrio em todas as nossas atitudes, né? Ele não diz assim, não, agora tu faz assim. Ele nos dá o livre-arbítrio. Mas nós somos assessorados por uma espiritualidade que nos acompanha tanto no plano espiritual quanto aqui. Então, eles não vão permitir que lá, a gente achando que tudo vai ser fácil, que a gente escolha provas as quais nós não temos capacidade ainda de suportar. Então, nós recebemos, sim, auxílio nessa escolha das nossas provas. Tudo bem, eu vou continuar a tua resposta, digamos assim, te fazendo uma pergunta, mas para o início do segundo bloco. Tá bom. Com relação ao fardo, pode ser? Pode ser. Não esquece do fardo. Não, vamos falar do fardo. O fardo a ser carregado. A ser carregado. Gente, estou encerrando o primeiro bloco do programa Palavra Espírita, agradecendo mais uma vez aos nossos apoiadores culturais, Lar Joaquina, Goods & Cook, Casa Criativa, Odontologia Lauda e Sociedade Espírita Luz e Caridade. E quem nos acompanha nesses 9 anos que completamos agora em agosto, sabe que o nosso intervalo é bem curtinho e a gente já retorna. Programa Palavra Espírita. Oferecimento: Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso. Goods & Cook, Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais. Sociedade Espírita Luz e Caridade. Odontologia Lauda. São 40 anos de alegrias, são 40 anos de profissão, são 40 anos de estudos, tecnologias e evolução. São 40 anos de histórias e belos sorrisos de várias gerações. São 40 anos de experiência, sendo testemunho de lindas emoções. Odontologia Lauda,
Há 40 anos, o brilho do seu sorriso. Odontologia Lauda. O implante que se transforma em sorrisos. Somos irmãs e vamos caminhar, crescer e distribuir felicidade. Juntas nos tornamos melhores e te surpreenderemos cada vez mais. Vamos espalhar coisas lindas por aí? Agora juntas. Goodies e Cookie, ainda mais criativas. Em 3 endereços: Santa Maria Shopping, Royal Plaza e uma nova loja na Avenida João Luiz Pozobon. Estamos iniciando o segundo bloco do programa Palavra Espírita, agradecendo mais uma vez aos nossos apoiadores culturais, Sociedade Espírita Luz e Caridade Lar Joaquina, Goodies e Cookie, Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais, Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso, e Sociedade Espírita Luz e Caridade, a CELC. E para quem está chegando agora, eu estou batendo um papo aqui com Lourdes Lindner, acertei o sobrenome? Lourdes Lindner, da Sociedade Espírita Dr. Fernando Duó, aqui de Santa Maria. E a gente está batendo um papo assim sobre provas e expiações. E no final do primeiro bloco, eu falei para a Lourdes se eu poderia perguntar para ela sobre o fardo, aquele que muitas pessoas se queixam. O que eu fiz para merecer tudo isso que eu estou passando? O que essas pessoas fizeram para merecer esse fardo tão pesado que elas carregam? Em primeiro lugar, assim, quando a gente pensa assim, quando pensa nessa questão do fardo, muitas pessoas pensam que é um castigo de Deus, né? O que eu fiz e por que eu estou merecendo tudo isso? Em relação ao fardo, como a gente estava concluindo no primeiro bloco ali, que a gente recebe essa assistência da espiritualidade para nunca escolher provas que a gente não tenha capacidade de carregar. E muitas vezes acontece para algumas pessoas que em determinado momento o fardo parece tão pesado que a pessoa chega a vergar ao peso, né, daquilo que carrega, que não consegue olhar para frente e enxergar o caminho. A pessoa fica tão sobrecarregada com tudo aquilo que vem de problemas, de dificuldades e que não vê solução, não enxerga a luz no fim do caminho. E quando a gente vem, a gente não vem com um manual que a gente pode ir lá dar uma procurada como resolver, e ninguém também tem uma orientação mágica. Não, vai, faz isso, faz aquilo, que tu vai encontrar a solução. Mas existem algumas coisas que a gente pode seguir e que podem nos ajudar. Em primeiro lugar, a certeza e a nossa fé. A certeza de que Deus não nos desampara, que nós não estamos sozinhos e que o nosso fardo não é mais pesado do que a nossa capacidade. Mas se eu não estou conseguindo olhar para frente, então vamos dar uma paradinha, vamos colocar esse fardo, essas malas que carregamos e vamos refletir. Será que todos esses problemas são realmente meus? Será que esse fardo é todo meu? Porque se o fardo não for meu, eu não devo carregá-lo. Tá, mas então tu vai abandonar aqueles que têm um fardo pesado e que eles fiquem sozinhos. Não, eu devo caminhar junto de quem está em dificuldade, mas não carregar o fardo do outro. Eu sou responsável pelo meu fardo, esse só a mim cabe. O teu fardo cabe a ti. Porque ele faz parte, esse fardo que carregamos, é ele que vai nos amadurecer para o nosso crescimento moral e espiritual. Tá bom. Então eu coloquei ali, consegui selecionar, deixei de lado o fardo que não é meu. Ainda assim está pesado. Vamos fazer mais uma seleção. Vamos tirar aquele fardo que não é tão importante de ser carregado agora, que pode esperar um pouquinho. Vamos primeiro nos preocupar com aquele que precisa ser resolvido agora, ou aquele que tem solução, que eu posso resolver. Já ficou menor essa minha carga.
E além disso, tem mais um outro fardo que nós carregamos muitas vezes e que atrapalha a nossa vida, que é o fardo da preocupação. A preocupação não vai me ajudar em nada a resolver o problema, porque se lá na frente ele surgir, naquele momento eu devo enfrentá-lo. Não preciso carregar ele desde agora já. Lourdes, tu disseste ainda no primeiro bloco que eu compartilho, digamos assim, com a equipe que escolhe meus problemas a passar aqui, a minha dificuldade, o meu fardo. Agora, não seria mais razoável eu escolher para vir para cá com um fardo bem levezinho, só de coisas boas? Pois é, parece que sim, né? Mas aí é que está a diferença da percepção que nós temos quando nós estamos aqui e quando nós estamos no mundo espiritual. Porque quando nós estamos aqui, nós estamos muito mais vulneráveis e mais em contato com tudo aquilo que nos leva às tentações. E então, muitas vezes, a gente tem fardos que nós estamos até criando nesse momento, sabe? Então, quando eu estou lá, eu vejo e tenho a certeza que se eu nascer... Vamos dar um exemplo, porque a gente não pode nunca dizer assim... É assim, né? Não existe uma regra geral. Então, quando a gente dá exemplos, é só uma coisa aleatória do que poderia ser. Uhum. Quando eu estou desencarnada, por exemplo, assim, eu quero viver num mundo de muitas dificuldades, numa situação em meio à marginalidade, porque eu lá tenho certeza que eu vou ficar bem no meio deles, e eu preciso viver no meio deles até para vencer dentro de mim essas tendências. Só que no momento que eu chego aqui, a matéria, o mundo material, ele muda um pouco essa percepção. E no momento que eu me vejo novamente naquele meio onde eu já tive muitas dificuldades, eu corro sério risco de sucumbir e de criar novas dificuldades que eu já estava tentando vencer. Então não significa que todas as provas que eu me propus, que eu me dispus a resolver, que eu consiga resolver elas agora. Eu não consegui resolver a prova eu me tornar uma pessoa que furta, que vive numa comunidade em que o furto é considerado normal. Numa próxima encarnação, digamos assim, eu terei que voltar a reencarnar em um ambiente em que o furto, o roubo, etc., me propicia facilidades, por exemplo. Não sei se tu entendeu a minha pergunta. Entendi. Eu vou te responder quase que com uma pergunta. Por exemplo, assim, todos nós que estamos aqui nesse mundo, pelo menos a grande maioria, ainda tem muitas dificuldades. Se eu agora vou morar, por exemplo, assim, num lugar isolado, numa ilha deserta e fico lá, ai que maravilha, nossa, como eu fiquei boazinha, eu não tenho mais raiva de ninguém, eu não sinto nenhuma tentação, eu acho que eu estou perfeita agora, estou de bem com o mundo. Então já posso voltar para viver em sociedade. Eu chego na sociedade, aí o Jader atravessa na minha frente e me olha torto. Já vem aquele primeiro sentimento de irritação. Aí o outro fala errado comigo, mais uma irritação. E isso acontece também com aquelas tendências que a gente tinha. Se eu ficar afastada do meio as quais eu passava por essas situações, né, onde o meu comportamento não era adequado, se eu ficar afastada, eu não vou poder provar para mim mesma que eu já venci essa situação. Então, para que realmente tu possa ver que o furto já não te cabe mais, que tu já não quer mais, tu precisa estar nesse meio. Precisa estar nesse meio. E tu vai ter as oportunidades que tu precisar. E como eu falei anteriormente, às vezes a gente sucumbe. Talvez a gente tenha vindo agora com a disposição de melhorar muito mais do que eu consegui até agora. E aí, o que vai acontecer comigo?
Deus vai me dar outras oportunidades. O que é certo é que eu preciso aparar todas essas arestas. A pressa é minha. Então, quanto maior for o meu empenho para me tornar melhor a cada dia, vencendo cada uma das minhas dificuldades, e essas dificuldades não são só grandes atos como o furto, por exemplo, o meu orgulho, a minha inveja, a vaidade, o egoísmo, olha, é um monte de coisinhas que volta e meia, eles surgem dentro de nós. Dizem que os nossos piores inimigos não são aqueles que a gente enxerga com os olhos da carne, né? Mas aqueles que estão dentro de nós. E como é difícil combater esses inimigos, muito né, difícil. Lourdes? Meu Deus do céu. Isso é que a gente citou aqui, o orgulho, a vaidade, hoje a intolerância. A intolerância. Né? Que coisa difícil. Julgar o outro. O outro, é verdade. Bom, aí eu retorno lá para o mundo espiritual. Aí quem é que a produção me diz que faltam 3 minutos? Tá. Em 3 minutos dá tempo. Eu retorno lá para o mundo espiritual. Para quem que eu vou me apresentar lá e vai dizer, cara, olha aqui, tu errou aqui, assim, assado. Agora tu vai lá para o umbral. É assim que funciona? Olha, afinal, se Deus não nos julga, quem é o nosso verdadeiro juiz? Onde é que está o nosso juiz? Na nossa consciência. Porque no momento que nós tirarmos essa veste, que é o nosso corpo físico, e conseguirmos ter esse olhar, nós vamos perceber onde estão as nossas grandes dificuldades, onde estão as nossas falhas. Mas uma coisa, Jader, assim, que é importante que a gente deixe claro, que quando a gente desencarna, que nós não vamos ser lançados num espaço sozinhos. Sempre nós teremos a espiritualidade que nos auxilia, da mesma forma como nos auxilia aqui. Nós é que precisamos buscar essa conexão, né? Então, a gente tem o auxílio, todos têm esse auxílio. Eles estão sempre disponíveis. Sempre disponíveis, e todos têm, todos os nossos irmãos, mesmo aqueles que estão vivendo nesse momento, nas situações mais desencaminhadas do caminho do bem, eles também têm esse auxílio. Lourdes, se tu quiseres, já que estamos chegando ao final do programa, se tu quiseres deixar uma mensagem para os nossos telespectadores sobre o assunto que tu quiseres, por favor, aquela câmera ali é toda tua. Tá. O que eu gostaria de dizer, que eu acho assim, que é uma reflexão importante para todos nós e que se refere um pouco a esse fardo que nós carregamos e que muitas vezes nós temos vontade de tirar dos ombros daqueles que nos querem bem. Quando nós tivermos esses sentimentos, pensemos em nós como borboletas, que a borboleta, ela vem do ovinho, que a borboleta coloca, ela passa por uma fase de larva, e assim ela vai evoluindo e vai, pelo próprio esforço dela, se livrando daquele casulo, para que ela possa se transformar nessa maravilha que ela é, na borboleta que voa. Se nós auxiliarmos, se nós de alguma forma formos interceder e retirar esse casulo da borboleta para que ela se liberte com mais facilidade, na verdade, essa nossa interferência vai impedir que ela possa voar, porque ela não vai estar madura. Esse processo de libertação do casulo é o que ela precisa para o amadurecimento dela, e assim são todas as pessoas que vivem ao nosso redor, inclusive nós. Então nós precisamos desse esforço para nos libertarmos do casulo que nos prende, que o nosso casulo seriam as nossas dificuldades, para que uma vez livres disso, a gente se transforme nessa borboleta. Porque Jesus nos disse, vós sois luz. Então, sejamos essa luz, porque se Jesus nos disse, quem somos nós para duvidar? Lourdes, eu quero
te agradecer mais uma vez, muito obrigado. Já te agradeci lá antes mesmo de começar o programa, pela tua presença aí, com esses esclarecimentos muito importantes e básicos da doutrina espírita, né? Esses são a base da doutrina espírita. Gente, e com essas palavras maravilhosas da Lourdes, estou encerrando mais um programa Palavra Espírita, agradecendo mais uma vez aos nossos apoiadores culturais, Sociedade Espírita Estudo e Caridade, Lar de Joaquina, Goods & Cook, Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais, Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso, e a CELC, Sociedade Espírita Luz e Caridade. Muito obrigado, um abraço e até o nosso próximo programa. Tchau. Programa Palavra Espírita. Oferecimento: Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso. Goods & Cook, Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais. Sociedade Espírita Luz e Caridade.